Uma coisa que muito me preocupa é a questão da novilíngua, essa ideia orwelliana de que com o tempo se vai alterando os significados de palavras ou simplificando a língua para que ela perca sua capacidade de precisão, de objetividade, de expressar as coisas devidamente, com finalidades suspeitas, né? Eu já citei muito claramente a distinção entre ética e moral. Tem um vídeo sobre isso, um vídeo que eu insisto que seja visto. Eu acho que é um daqueles vídeos que me deixa um pouco frustrado porque tem tido poucos views e eu acho ele extremamente relevante para uma série de fatos, onde eu mostro essa questão de que existem dois objetos distintos, existem duas palavras distintas que são normalmente usadas para eles, mas no entanto existe muita gente que diz que eles são a mesma coisa. Só que lá o caso não é tão grave, porque apesar disso, na maioria das vezes ainda as pessoas reconhecem que há uma distinção, embora nem sempre a distinção que eu acho mais adequada. E utiliza-se o argumento de que eles deveriam ser vistos como sinônimo, porque um deriva do grego, outro deriva do latim, e tem sido usado um para traduzir o outro. Mas isso é irrelevante, porque se assim fosse, uma coisa que eu gosto de provocar os acadêmicos, mesmo os filósofos, inclusive, é que se assim fosse, então sobrenatural e metafísica também deveriam ser sinônimos. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 12 de abril de 2021 e retomo esse tema aqui, inclusive trazendo mais uma vez o exemplo de distinção entre história e história que existia antigamente, amplamente utilizado na nossa língua portuguesa, para distinguir como história com E os contos ficcionais, as lendas narrativas, histórias evidentemente inventadas, ao passo que história com H correspondia aos fatos reais. E houve essa eliminação dessa diferença no nosso idioma por uma questão já assim etimológica, né? E, mais uma vez, é aquela questão de você colocar a forma das coisas acima da sua significação, acima do seu propósito. Se o objetivo de um idioma, o objetivo das palavras é significar as coisas, maximizar a nossa capacidade de comunicação, alguém, por um péssimo preciosismo idiomático, resolveu eliminar essa distinção, como se houvesse interesse em eliminar a distinção entre fantasia e realidade. Eu não creio que isso seja intencional. Em alguns casos pode ser, mas funciona como uma espécie de iniciativa de nova língua, empobrecer a capacidade de se distinguir as coisas. Eu só não tenho mais certeza disso porque também acontece em situações completamente irrelevantes. Essa, por exemplo, já vou citar, eu nunca citei. Mas há não muito tempo, pelo menos na minha experiência, era muito clara a diferença entre chocolate e cacau, sabe? Chocolate é aquele produto feito à base de sementes de cacau. E cacau é uma fruta com casca, com polpa, uma polpa branca que você pode usar para fazer suco e que tenha sementes. Eu lembro de um tempo que você falava claramente em chocolate em pó. Você pegava as embalagens e estava lá chocolate em pó. E agora é cacau em pó. O que é bizarro, porque o cacau, você não pega a fruta inteira e pulveriza. Você pega só as sementes, né? Até hoje por aí você ainda tem suco de cacau. Não tem nada a ver com chocolate. É completamente diferente. Então como é que alguém chega e me diz que é cacau em pó? E não a sua semente, que nem é exatamente a mesma coisa que chocolate. Você tem que moer a semente, você tem que acrescentar algumas coisinhas ali, né, para que fique só o cacau puro ou misturado com outras coisas para que fique chocolate. Isso sugere que não é só um mau hábito de eliminar distinções em conceitos significativos para entendimentos mais profundos, mas até em bobagens assim isso acontece. E chegamos nessa questão da distinção entre psicopatia e sociopatia, que eu penso que no senso comum ou no uso assim mais regular do termo ainda é uma distinção que está sendo feita regularmente, mas noto um claro esforço de eliminar a diferença entre elas. E eu tenho a impressão que inclusive no plano mais acadêmico, no plano mais intelectual, eliminar essa distinção já tem sido cada vez mais frequente. E por quê?
eliminar isso, sob a justificativa de que ambos são transtornos de personalidade antissocial, que faz um certo sentido, mas não justifica você eliminar a distinção entre elas, porque a distinção é muito clara e está na própria palavra e funciona perfeitamente bem, explica muita coisa, é esclarecedora. E por que a pessoa vai e simplesmente decide dizer que é a mesma coisa? E vamos ver, ambas compartilham patia. Patia é uma coisa que claramente está associada à questão de doença, né, de uma deficiência grave a respeito de alguma coisa. Então, sendo assim, uma seria uma severa deficiência a respeito de sócio e a outra a respeito de psica. O sócio é bem mais claro, porque os sociopatas seriam aquelas pessoas que têm problemas muito grandes de interação social, de relação social, o que pode se dar em vários níveis, claro. Um deles até no nível bem mais simples, de que é bem mais direto, de que a pessoa tem um problema tão grave onde um desentendimento bobo, qualquer uma simples divergência pode levar ela a praticar uma agressão física, ou seja, uma tremenda dificuldade de conviver em sociedade. Ou pode ser uma coisa bem mais sutil, como simplesmente uma dificuldade de manter amizades, de relacionamentos interpessoais, pessoa que vive sempre brigando, está sempre se colocando em situações problemáticas, uma pessoa antissocial, um termo que a gente conhece bem também. E o outro já é um problema relativo à psique, é um pouco mais sutil, né? Que psique pode ser traduzido como alma também, né? Mas eu acho que a melhor forma de traduzir é mente. Você tem um problema mental, mas é um problema mental qualquer, não é um retardamento mental, não é alguma coisa assim, um tipo de comprometimento cognitivo, mas é uma coisa mais específica, mais sutil na psique. É especificamente aquela sua dificuldade ou impossibilidade total de reconhecer uma outra psique. Ou seja, você tem uma psique, você tem uma série de elementos subjetivos, você tem uma série de características pessoais. E o psicopata seria aquela pessoa que não tem essa capacidade de distinguir em outra pessoa também uma psique. É curioso porque até mesmo a nível acadêmico vai se chamar isso de teoria de outras mentes, né? Mas apesar de que não tem nada de teoria, simplesmente a sua pressuposição de que outras pessoas também têm mentes. Ou seja, você vê uma outra pessoa, um outro corpo, ser humano, outro corpo humano agindo, falando, e você pressupõe que ele tem uma estrutura mental parecida com a sua, pelo menos nos aspectos básicos. E aí você é capaz de deduzir uma série de coisas muito constitutivas, aquelas coisas mais fundamentais, como por exemplo o sofrimento. Aí você vê uma pessoa demonstrando claros sinais de que está sentindo uma dor muito grande. As pessoas normais veem aquilo e replicam essa sensação desagradável nelas mesmas. Aí você tem a noção fundamental de empatia, que é a base de toda a ética. Você ser capaz de sintonizar com o sofrimento alheio. O psicopata seria alguém que não tem essa capacidade. Ou seja, não é por maldade, é uma falha estrutural mesmo. Lhe falta uma produção significativa de oxitocina, que é o hormônio que favorece esse tipo de ação. Ele tem um problema neurológico relativo aos seus neurônios espelhos, que é a sua capacidade exatamente de simular em si próprio coisas que ele vê aparentemente acontecendo em outras pessoas. Isso compromete não só essa sua relação com outras pessoas, sua relação subjetiva, ou seja, não tem que ser uma relação objetiva, não tem que ser uma coisa clara que você demonstre, mas intimamente você tem essa característica, você não consegue emular em si próprio determinadas características de outros seres humanos, especialmente quando eles estão passando por coisas que são evidentemente graves e que para as pessoas normais resultam nessa simpatização, nessa empatização. E o psicopata, não tendo isso, ele vai ter essa deficiência de fazer uma conexão psíquica com outra pessoa. Se isso vai gerar problemas pessoais, isso é outra história. Em geral, segundo a maioria dos especialistas, não, né? Porque você pode aprender não apenas a simular isso, você percebe que tem alguma coisa diferente em você, mas o cara pode aprender a simular, quanto você pode aprender a desenvolver um senso moral mais específico, mais profundo, onde você compreende racionalmente que aquilo é um problema e você tenta compensar essa falta de empatia, que é o fundamento primário, mais direto da ética. Você tenta compensar aquilo por uma postura mais racional.
direcionado na mesma direção e às vezes pode ser uma substituição até vantajosa, tornando a pessoa até uma pessoa publicamente mais ética, mas que até demonstra uma preocupação maior. Mas se você não tem, se você tem esse problema, essa psicopatia em si, isso torna possível que a pessoa cometa alguns atos com um grau de insensibilidade que a maioria das pessoas não tem. Agora veja só, uma coisa não implica necessariamente na outra, nem vice-versa. O fato de você ser capaz de praticar terríveis atrocidades também não significa que você seja um psicopata. Só que, invariavelmente, a pessoa, para cometer um ato onde ela lesa a outra de uma forma muito violenta, muito agressiva, às vezes sem compaixão, uma pessoa normal pode fazer isso, motivada por forte paixão, né, por forte pulsão emocional. Aí essa pulsão emocional é capaz de adormecer esse sentimento. A diferença é que você tem aquele sentimento que precisa ser neutralizado por esse impulso passional, ao passo que o psicopata não tem esse sentimento, então ele não precisa neutralizar isso por qualquer outra forma, já não tem. O que também não significa de forma alguma que o psicopata é alguém mais inteligente, não, de forma nenhuma, mas a maioria não é. Creio até que em geral seja menos, porque não tendo essa experiência da empatia, ele também deixa de desenvolver algumas capacidades cognitivas que às vezes a empatia é um atalho de desenvolvimento, que você compreende racionalmente mais tarde, mas que você já tem desde o começo. E o psicopata não tendo isso, lhe dá uma desvantagem também. Para aqueles que têm a inteligência mais desenvolvida e conseguem aprender a promover esse disfarce em algum grau, eles são capazes de se inserir devidamente na sociedade sem demonstrar comportamentos antissociais. Aí é distinção clara entre ser um sociopata e um psicopata, apesar de que os dois situações podem se dar simultaneamente também. As pessoas podem ser tanto uma coisa quanto outra. Pode ser só uma delas ou nenhuma. Então tem uma ampla distinção aí, né? Mas nada que justifique você igualar os conceitos. Quando eu digo que Bolsonaro é um sociopata, genocida, eu não estou chutando palavras, porque eu não sou pessoa de ficar usando o rótulo só porque apareceu, achei bonitinho e saio usando também. Não, eu tenho que ter a capacidade de justificar isso racionalmente. Algumas pessoas dizem que Bolsonaro é um psicopata. Não, eu não creio que tenha nenhum sintoma, nenhuma aparência clara de psicopatia, mas ele tem de sociopatia, e aí pode explicar essa confusão. Claro que poderia ter uma psicopatia também, a psicopatia sempre vai ser mais difícil de você detectar à primeira vista, porque ela não necessariamente se traduz em comportamentos antissociais. E aí vem aquele principal elemento que justifica você igualar as duas coisas, é que nesse conceito que tem sido cada vez mais comum nos círculos especializados, né, de tratar tudo como transtorno de personalidade antissocial, é claro que o indivíduo que pratica um ato brutal contra outro, ele evidentemente está praticando um ato antissocial, né? É uma coisa que normalmente não é bem vista. O psicopata assassino, ele não faz isso na frente de todo mundo, normalmente. Às vezes faz, é por isso que vai preso frequentemente. Mas aqueles que a gente convencionou a chamar que são os maiores e os piores psicopatas, não, eles são capazes de entender que aquilo ali é antissocial. Então eles não fazem aquilo em público, eles disfarçam, eles se escondem, se protegem. Agora todo mundo falando nessa questão aí do assassinato do menino Henry, né? E que o Jairinho e a mãe do Henry seriam psicopatas, e realmente, pelo que se relata, parece mesmo. Eu sempre sou um pouco pé atrás de lidar com esses assuntos midiáticos do momento, porque fico com medo de sempre ter algum tipo de reviravolta e de vez em quando acontece, né? O pessoal tá lá cheio de certeza e aparece alguma novidade, parece que nesse caso aí não parece que seja o caso não, mas sim, eles têm todos os indícios claros de psicopatia, associado a um certo grau de estupidez também, né? Porque, principalmente ela, ao chegar ao ponto de, no dia seguinte à morte do filho, ir num salão de beleza, né? Ou seja, eles não têm a competência suficiente sequer para emular comportamentos mais sociáveis. Mas, como psicopatia não necessariamente implica em uma antissociabilidade em geral, ela pode, porém, implicar numa antissociabilidade parcial, né? Porque
O indivíduo pode promover ações que são mal vistas por parte da sociedade, mas bem vistas por parte de outra. No caso de crimes não muito graves, né? Evidentemente, uma pessoa que pratica um ato brutal, um assassinato contra uma criança, não vai ter muita possibilidade de retratar isso de uma forma amplamente bem vista. Isso é muito difícil. Mas quando você faz uma perseguição, por exemplo, de cunho político, você pode praticar um ato claramente antiético, sem nenhum sentido, e receber aplausos de uma vasta categoria da população política e ideologicamente enviesada. Eu também tenho usado, e não é de forma irresponsável, que Sérgio Moro é um psicopata. Eu acho que ele é um psicopata, realmente. Não tenho certeza, né? Posso estar errado, tanto no caso dele quanto do Bolsonaro, óbvio. Mas eu tenho motivos para afirmar e justificar por que eu acho que Sérgio Moro é psicopata. Mas antes, primeiro, voltando ao Bolsonaro, algumas pessoas vão acusá-lo de psicopatia, inclusive pela sua insensibilidade com relação às vítimas da pandemia. Pelo modo como ele não demonstra não demonstraria, né, um real apego, uma real sensibilidade pela tragédia. Em primeiro lugar, eu já não concordo muito com isso, porque ele faz lá suas declarações, que você pode achar que sejam hipócritas ou não, mas ele faz algumas declarações a esse respeito, sim. E depois aquela questão, para caracterizar alguém como psicopata, você tem que ter essa deficiência de uma forma generalizada, não basta ser uma questão pontual. Você pode neutralizar sua ativação empática com relação a uma categoria de pessoas também, por motivos passionais, por motivos político-ideológicos. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Tem muita gente que não diz que fascista lugar de fascista é na ponta do fuzil, que acha que pode matar, porque se chamou de fascista pode matar todo mundo. E esse pessoal, mesmo pessoal que não fica aí às vezes levantando essa bola de que Bolsonaro é genocida e que é psicopata, mas aí, não, mas é fascista, então pode matar. Então, sabe, você pode neutralizar essa capacidade de acordo com o seu viés. E a questão da psicopatia não é de acordo com uma condição relativa, ela é uma incapacidade de tecer essa relação de uma forma generalizada. E aí eu ainda digo mais, se para ser um psicopata, se você não tem a capacidade de empatia, obviamente você não pode ter um problema derivado da empatia, que é a superativação empática, que é quando você se identifica tanto com determinado grupo que você reage de forma extrema ante não só a ameaças nem tão graves contra esse grupo, mas de uma forma desmedida com relação ao que esse grupo esteja de fato sofrendo. E eu acho que o Bolsonaro demonstra algumas capacidades, reações de superativação empática com determinados grupos. Ou seja, ele defende de uma forma extremamente intransigente um grupo em especial que é seu aliado político e ideológico. Nem sempre. E um psicopata, a princípio, não teria nenhuma capacidade de fazer isso. Incapacidade mesmo. Tá, ele pode simular. Ele poderia dizer, não, é um psicopata sim, mas ele simula isso porque pode ser. Mas ele não me parece, então, tão inteligente a ponto de ser capaz de articular isso dessa forma. Bolsonaro demonstra, no mínimo, uma capacidade de reagir de uma forma instantânea e muito enfática na defesa de sua família. Que é uma coisa que um psicopata também não seria capaz de fazer. É discutível se há níveis de psicopatia, mas a princípio não. Inclusive eu não estou me posicionando a respeito da origem do fenômeno, porque algumas pessoas distinguem psicopatia de sociopatia como a origem, né? Que o sociopata pode adquirir aquela condição, enquanto o psicopata é inato. Eu não me posiciono a esse respeito, mas assim, de qualquer modo, isso aí não afeta a distinção operacional dos conceitos. O que eu digo que Bolsonaro não me parece um psicopata, porque ele tem reações passionais que me parecem legítimas do ponto de vista de ativação empática condicional, claro, né? E o fato de ter um problema evidente de socialização. Ele tem problemas de sociais muito claros. Ele parece que só se dá bem mesmo com a sua família e com seus associados muito íntimos. Com o resto ele sai brigando com todo mundo. O modo porque ele não presta condolências a seus aliados políticos quando vão caindo, talvez seja uma coisa que deu um suporte um pouco maior, mas isso também é um pouco questionável, porque uma certa inteligência política por trás disso, não necessariamente dele, né? Mas bem, então, quando eu digo que Bolsonaro é um sociopata, eu realmente acho que ele seja, ele demonstra essas características, e eu também até justifico o fato de ser genocida, embora ainda vá dar uma abordagem mais precisa por isso, porque surgiram elementos novos que agravam ainda mais a situação. Mas quanto a Sérgio Moro, por que eu acho que Sérgio Moro é um psicopata?
Primeiro vamos lembrar, não estou falando que ele é um assassino, sai matando gente, não, por favor. Mas ele aparentemente demonstra uma total incapacidade de identificar nos outros um certo grau de sofrimento ou constrangimento, e isso sim tende a ser sugerido pelo comportamento frio, né? Embora não seja uma coisa, tem que tomar muito cuidado. O fato da pessoa ser fria, de ser aparentemente fleumática, não significa necessariamente que ele seja psicopata. Ao mesmo tempo que pode parecer o contrário, porque o psicopata pode aprender a simular cólera, né? Mas é um indício, é uma coisa que sugere o modo daquela fala mansa, o jeito assim, até meio esquisito, enquanto vai fazendo declarações, vai ferrando com a vida dos outros assim, daquela forma aparentemente calma, é um indício nesse sentido. Mas o que mais me sugere nesse caso é porque frequentemente os psicopatas têm um certo narcisismo e até contraria essa noção boba aí de que psicopatas são extremamente inteligentes ou que não tenham emoções. Bobagem, eles têm emoções muito intensas. Até pelo contrário, é dizer que eles não são realmente frios nesse sentido, só que eles não tendo empatia, eles não vão ter determinados tipos de reações emocionais mais específicas. Mas são capazes de mostrar emoções sim. Só que nesse caso o que acontece? Esse narcisismo do Moro é tal qual que ele não vê problema algum em sacrificar a própria carreira em prol de uma vantagem pessoal, que é uma coisa que a maioria das pessoas costuma ter. Por exemplo, o primeiro passo da queda de Moro foi ele ter aceitado esse cargo de ministro do Bolsonaro, né? Isso não sou eu que digo, vários aliados, pessoas que eram favoráveis a Lava Jato, passaram a deixar de apoiá-lo por causa disso. Aí eu que digo, outro indício, ele não tem nenhum constrangimento moral a esse respeito, porque ele não está nem aí para aquela sensação de constrangimento que ele causa nas outras pessoas. A pessoa vê, pô, mas esse cara não está sendo cara de pau para fazer um negócio desse, ele vai dar mais munição para a narrativa de que ele participou de um processo golpista, que tinha um interesse político, ou seja, ele vai dar razão a esse pessoal, mas ele não está nem aí, ele não se preocupa com isso. Ele vai atrás de uma vantagem, ele captura essa vantagem, ele não está preocupado com a opinião alheia, não está preocupado com a opinião pública a esse respeito, se ele conseguiu obter essa vantagem, conseguiu aumentar a sua posição de poder. Mesma coisa ele fez depois de assumir um cargo numa empresa privada, onerado claramente pelo fato de ele estar se beneficiando pelas decisões judiciais prévias dele. Isso esmaga a reputação jurídica. Ele não pode voltar para a vida jurídica. Não pode, nem para advogar ele pode mais. Está totalmente queimado. O que, aliás, demonstra que ele não é tão inteligente assim, né? Porque ele meio que se arruinou nesse sentido aí. Observe, ele tem uma inteligência operacional, mas assim, tira da cabeça essa ideia de que psicopata é mais inteligente. Não é. Pode ser, meio que as coisas são meio que independentes. Mas assim, eu acho até que a tendência é que no geral sejam menos. Mas ele não está nem aí para isso. Ele não é capaz de compartilhar dessa indignação que isso causou até mesmo seus pares profissionais. Ele simplesmente abraça aquela oportunidade de obter mais vantagem, mais lucro, mais poder, nem se importa com isso. Isso é um traço psicopático. Veja bem, não é sociopático, tendo esse cuidado, porque apesar de haver uma certa nebulosidade entre um caso e outro, eu acho que nesse sentido é muito claro. O Sérgio Moro não tem dificuldades de relacionamento direto, de se apresentar para uma pessoa, de falar com ela. Ele vai causar algumas rupturas, algumas celeumas sociais, mas de uma outra ordem, pela sua incapacidade de detectar o grau de reação que isso causa em outras pessoas, que deveria ser óbvio. Mas e não só nesses casos, tem vários outros elementos aí. Mas ou seja, ele claramente não demonstra comportamentos sociopáticos amplos, que Bolsonaro demonstra, por outro lado, demonstra claramente, como Sérgio Moro demonstra comportamentos que sugerem psicopatia, que Bolsonaro, por outro lado, não demonstra. E talvez um dos motivos do pessoal estar fazendo essa confusão aí é exatamente por estar confundindo esses dois conceitos, né? Mais uma vez, posso estar errado a esse respeito? Claro que posso, óbvio. É triste ter que ficar dizendo isso, mas assim, eu faço uma defesa dessa minha visão. Eu não simplesmente jogo o termo como se fosse uma coisa qualquer assim, porque gosto de xingar os outros. Tenho um critério para xingar a pessoa, senão eu também estaria xingando o Bolsonaro de psicopata junto com a galera aí. Hoje, quando as evidências escancaradas de que a Operação Lava Jato
Foi um processo político e ideologicamente dirigido para atacar a economia do país. E eu não tenho mais a menor paciência com quem finge que não vê isso, porque o sujeito que vê todas as evidências jogadas na cara dele, como uma publicação de uma reportagem recente aí do Le Monde, jornal francês, que acrescentou alguns elementos que eu mesmo não sabia a todo esse histórico da Lava Jato. Aí chega o canalinha, vai lá e diz, não, é teoria da conspiração. Apesar de se jogar uma tonelada de dados, de evidências claras, não é hoax de WhatsApp, não. Uma série de coisas está demonstrada. Esse mesmo canalha chega e diz que o PT tem um plano de implantar a ditadura comunista no Brasil, baseado em absolutamente nada, em nenhuma evidência, nenhum fundamento, nem nada. Esse mesmo cretino vem dizer que isso aqui é teoria de conspiração, mas aquele lá que ele acredita, não, né? Então, o simples fato do processo da Operação Lava Jato ter se desenvolvido sugere também essa característica psicopática do Moro, que eu já não vejo no Dallagnol, por exemplo. No Moro eu vejo, no Dallagnol não. O modo como ele executou esse plano de uma forma completamente fria, sem nenhuma preocupação com o estrago que ele estava causando com o próprio país. Eu até acredito que o Dallagnol poderia ser, no sentido de estar fazendo isso, motivado por uma estupidez mesmo, né? A sua cegueira ideológica, seus preconceitos de classe, todos os seus vieses ali que não se importam com determinadas categorias, embora se importem com outras. A impressão que me dá é que Sérgio Moro não está nem aí para nada. O narcisismo dele em posar em fotos de adversários políticos, daquele que ele estava atacando de forma clara. Sérgio Moro está em foto quase beijando o Aécio Neves, abraçado com tudo político do PSDB, e tem a cara de pau de dizer que não tem nenhum viés político na atividade dele, não, né? E me parece que ele mesmo manipulou até a força-tarefa da Operação Lava Jato. Me sugere que, sem perdoar o Dallagnol, que é outro canalha também, mas me parece que ele até foi manipulado pelo Moro. Mas o objetivo aqui é apenas utilizar esses dois exemplos pontuais como ilustrações daquilo que me parece ser casos de sociopatia e psicopatia. Evidentemente, ao chamar Sérgio Moro de psicopata, não estou me referindo a posturas fisicamente violentas, né, claro, mas estou me referindo à sua incapacidade de empatizar. Não estou falando de empatizar com o Lula, não, mas a questão não é essa. Mas com todo o estrago que ele gerou para o próprio país, com o seu narcisismo, que não se importa com a opinião alheia. Isso é uma característica do psicopata. Inclusive o pessoal gosta muito de ficar dizendo aí que não está nem para opinião alheia. É mentira. Ninguém que tem um canal no YouTube pode dizer que não se importa com a opinião alheia. Ou ninguém é uma pessoa que se manifeste abertamente a esse respeito. Não. Você está preocupado. A não ser... Não, você está preocupado. O que pode acontecer até de um psicopata, por exemplo, agir nesse sentido, a fim de angariar recursos mais, né? Agindo de uma forma maquiavélica. Mas a gente sempre se preocupa com a opinião alheia, se não generalizado, pelo menos de algumas pessoas. Eu posso até não me importar mais com a opinião de imbecil, mas aí eu tenho que tomar essa atitude assim, até bastante questionável, de rebaixar o infeliz a essa condição de imbecil, né? Que infelizmente alguns demonstram uma capacidade incrivelmente eficiente, né? Eu, por exemplo, costumo dizer que ninguém precisa conquistar meu respeito, porque meu respeito é automaticamente dado a qualquer pessoa pela sua condição humana. Agora, tem uns que perdem esse respeito quase que instantaneamente, pelo modo como agem. Então, esse desprezo que o Sérgio Moro tem pela opinião alheia, pela visão que se tem dele, caracteristicamente, um psicopata não se importa com isso, a não ser no sentido puramente pragmático. Ele vai se importar se aquilo prejudicar os objetivos dele. Se não prejudicar, ele não está nem aí. É exatamente o que o Sérgio Moro demonstra. Ele cumpriu seus objetivos, seguiu sua cartilha, que se dane o que os outros pensam, não está nem aí. Ele não se importa realmente. Bolsonaro se importa. Ele tenta posar, ele tenta simular virtudes, ele tenta angariar simpatia, só que ele é muito incompetente em vários aspectos, né? Mas assim, fica essa ilustração. Que esses exemplos até nem sejam o tópico dominante. A questão é por que se está tentando eliminar a distinção entre sociopatia e psicopatia. Pode observar, tem gente dizendo aí que é a mesma coisa, ou que não captura as devidas diferenças de toda a ampla gama de fenômenos de transtorno de personalidade antissocial. Aí tem uma problemática danada com relação ao que eles entendem como antissocial. Eu entendo que tem uma discussão aí sim, eu entendo perfeitamente. Mas daí para você chegar e neutralizar
a distinção entre termos que são consagrados e já apontam claramente para fenômenos claramente distintos, isso para mim cheira a nova língua. Essa postura de ir deliberadamente empobrecendo a capacidade de expressão do idioma, com vistas a seja lá o que for. Nesse caso eu não creio que seja intencional, acho que é estupidez mesmo. Às vezes até maus hábitos, né? Até os modismos. De vez em quando o pessoal gosta de inventar umas bobagens. Tanto inventar distinções completamente sem sentido, quanto eliminar distinções relevantes. Mas eu não vou me alongar mais. Pelo menos eu fico com 4 exemplos agora registrados na distinção de ética e moral, história e história, sociopatia e psicopatia, e tem de bônus aí até entre cacau e chocolate, né? Dá para achar outros aí nessa seara. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 12 de abril de 2021. Obrigado por sua atenção.